Bom dia a todos. Eh, eu sou Daniel, sou pai do Martim, do Jardim, e pai da Isadora, do 6º ano. Sou membro da diretoria executiva e vou explicar para vocês nesse início de manhã, né, nesse nosso encontro, um pouco de como foi a iniciativa, né, desse encontro. Vou falar rapidamente para todos entenderem o processo. Então, nesse mês, a gente se reuniu num grupo da Quadrimembrada. Quadrimembrada é um grupo que reúne as instâncias da escola, e a gente reuniu esse grupo que representa a diretoria executiva, o conselho deliberativo, o grupo de pais e a governança. Então, esses grupos, eu vou falar bem rapidamente, só para aqueles que ainda que não entendem dessa dinâmica. Esse grupo, o conselho deliberativo é um grupo de membros da comunidade, familiares de alunos e ex-alunos, que são responsáveis por balizar as ações da nossa escola, dentro dos princípios da antroposofia, né? Esse grupo é a nossa referência de pensamento antroposófico e de comunidade. O grupo de pais é representado, como o nome diz, né? Mas também por pais, mães e demais familiares, né? Dos alunos, são organizadores e articuladores das informações junto às turmas, né? Às classes, e fomentadores aí de vários eventos e ações diversas na escola. A diretoria executiva, da qual eu e Marina fazemos parte, é formada por membros da comunidade escolar, né, familiares de alunos, e somos responsáveis pela gestão dos recursos financeiros e a organização administrativa da escola. E o grupo chamado Governança é a instância representativa dos professores, né, que cuida do pedagógico. Então, esse grupo, então, imaginem como é difícil reunir agendas, né, como os doutores bem sabem, né, imaginem o grande esforço que se faz para reunir também um grupo representando todas as instâncias da escola. Fizemos isso esse mês, foi um encontro prazeroso e o nosso foco era procurar caminhos para contribuir com a comunidade nesse momento de pandemia, para esclarecimento, para reforçar entendimentos, né? Para aprendermos juntos a nos cuidar e proporcionar o cuidado ao outro, dividir experiências, permitir reflexão, né? Desmistificar alguns equívocos, enfim, encontrar caminhos para que a escola, né, como egrégora, né, a comunidade possa se preparar, embora a gente saiba que é um preparo para o incerto, né, preparo para o ainda o porvir e tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. E para isso, a gente se reuniu e buscou a ajuda de alguns especialistas. Então, já já os apresento, mas aproveito o ensejo para trazer um verso e após essa breve apresentação, a gente fazer um verso para entronizar um pouco desse pensamento que a gente está buscando em comunidade. Verso de Micael. Temos de erradicar da alma todo medo e terror que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Temos de olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. E temos que pensar somente que tudo que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isto é parte do que temos que aprender nessa era, a saber viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência, confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior, todas as manhãs e todas as noites. E é nesse sentimento que a gente recebe aqui todos vocês.
essa primeira etapa, né, de apresentação dos convidados, eu vou fazer brevemente, e na sequência a Marina, que é a nossa host, eu não acostumo com esse vocabulário, mas ela domina fluentemente, a nossa host vai apresentar um pouco da dinâmica mais rapidamente. Marina, desculpa que eu sou um pouco prolixo, pessoal. Vou falar aqui rapidamente dos nossos convidados. A hora que eu encontrar aqui, Marina. A minha telinha aqui sumiu. Só um segundo. Contamos hoje com a participação, vou falar por ordem alfabética, e, consequentemente, as mulheres virão primeiro, Dr. Paulo. Andréia, membro da nossa comunidade, Andréia Nunes Mateus, é psicóloga com a clínica infantil, juvenil, e atua em clínica há 15 anos. Doutora Antonieta Osetti, clínica geral, geriatra, médica no Hospital da Beneficência Portuguesa. Doutora Cândida Costa, pediatra, com formação ampliada pela antroposofia, e médica na Prefeitura Municipal de São Paulo. E o Dr. Paulo Darwish, médico homeopata, pesquisador com estudo na homeopatia nas epidemias. Na sequência, eles vão poder apresentar mais detalhadamente as suas experiências. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade dos especialistas, né, nessa manhã de sábado, dispondo das suas agendas, e a todos os demais participantes. Afinal, sábado, assim como instituíram segunda-feira como teoricamente o dia da preguiça, que a gente não está na fim de trabalhar, o sábado é um dia meio oficial do vou fazer tudo que não consegui de segunda a sexta. Então é um dia que se acumula muita coisa, mas todos vocês dispuseram do seu tempo, então fica aí a nossa gratidão, tá bom? E na sequência a Marina passa para as questões técnicas para nós. Vamos lá, Marina. Valeu, Dan. Pessoal, a gente está em quase 40 pessoas e podendo aumentar, então, mais de ordem prática, as funcionalidades do Zoom e da nossa dinâmica. Então, os nossos 4 especialistas convidados, eles vão poder falar a respeito desse momento da pandemia, 15 minutos cada um, e vocês podem livremente fazer perguntas aqui pelo chat, porque eu vou estar organizando essas perguntas e ao final dessa primeira hora de bate-papo, a gente vai organizar para que eles possam responder as perguntas. Então, no momento que você tiver uma dúvida, pode colocar aqui no chat que a gente vai estar reunindo para essa meia hora final. A gente está gravando, então, também para uma melhor organização e também para que a pessoa que esteja falando, a gente consiga ouvir ela na íntegra. Quem não estiver falando, deixar o seu microfone no mute. Daí isso vai facilitar a gente também, tá bom? E se você quiser em algum momento levantar a mão para falar alguma coisa, principalmente nessa meia hora final que a gente vai dar essa abertura para vocês, tem a função de levantar a mão aqui pelo aplicativo, pelo Zoom. Ou só tira o mute e a gente vai organizando também, tá? A gente pode fazer de um jeito mais fluido. Tá bom? É isso, Dani, pode seguir, tá bom? Com a dinâmica. Você está no mute. Então, os convidados vão fazer as suas falas nas suas apresentações, e só para a gente alinhar, são 3 abordagens que a gente conversou, né, que todos eles vão abarcar, e havendo dúvidas na sequência, como a Marina falou, vocês podem ir se colocando, né, no chat. Então, no primeiro momento, são experiências compartilhadas, né, que eles vão falar sobre a experiência específica nesse combate, né, da Covid-19. Uma segunda abordagem são estratégias de enfrentamento, ou seja, sobre contágio, sobre novas cepas, protocolos de higiene e saúde, exames de detecção de doença, essas abordagens. E num terceiro momento, como nos apoiamos, como que nós podemos contribuir para além das questões governamentais, das questões institucionais, como nós nos apoiamos, como nós buscamos tratamentos, enfim. Então, a ideia é essa, de que a gente tenha uma abordagem ampla, com especialistas
de áreas, embora todos da saúde, mas com abordagens da ciência de forma diversa, para que a comunidade possa formar o seu entendimento pessoal, né, diante desse cenário. Então, eu posso seguir, não sei, doutor Paulo e demais convidados, se vocês estipular uma ordem Nós entre vocês. estamos, sim, a gente se reuniu e a partir dos direcionamentos que a gente teve na direção, na reunião da quadrimembrada, nós tentamos fazer uma fala conjunta na qual cada um consiga abordar talvez um pouco mais de algum assunto e no conjunto todas as falas elas devem abordar tudo isso que você falou, Daniel. Tá Então, certo. esse período final a gente usa para ver o que alguém não falou, né? Tá. Então a gente tentou fazer esse fechamento. Então acho que a gente colocou uma ordem e aí eu vou começar chamando a Antonieta e depois ela vai dando sequência, tá bem? Tá ótimo. Doutora Antonieta. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Antonieta, eu sou mãe da Marina, ela é da turma da Kátia Gaudi, ela já está formada há algum tempo, ela está com 23 anos, contemporânea aí dos filhos do Paulo, da Tereza e do Alcides, que estão aqui também. E também sou mãe da Maria Beatriz do maternal, né, da Veridiana, professora Veridiana. Eu sou médica, especializada em geriatria, e eu havia feito uma pós-graduação em geriatria, depois eu decidi fazer residência, finalizei minha residência agora em fevereiro, na Beneficência Portuguesa, e no meio da residência aconteceu a questão da pandemia. Em maio do ano passado, eu fui fui trabalhar na UTI da Covid do Hospital das Clínicas, me voluntariei para trabalhar lá, porque eu tinha um estágio no Hospital das Clínicas e que fechou, e aí me direcionaram para a UTI, e lá eu não atendi só pacientes idosos, né, muito pelo contrário, eu fazia, por curiosidade, a média sempre das idades dos meus pacientes. Tinha dias que a média de idade era de 50, 51, tinha dias que de 12 pacientes, 3 internados eram idosos. Então, já lá atrás, a questão de os idosos sofrerem mais com a doença já não era muito assim. Hoje em dia, a gente sabe que com essas novas cepas, os pacientes jovens estão, né, estão sendo maior número e maiores complicações. O que eu posso falar da minha experiência da UTI é que foi a coisa mais traumática que eu vi na minha vida, né? Pessoas jovens falecendo, não que o idoso falecer não seja traumático, mas eu estava habituada, principalmente nos cuidados paliativos, a você ter o vínculo com a família, você conhecer aquela história, a você acolher, né, e dar o apoio que a família precisa ali no tete-a-tete. Quando você fala de Covid, de um paciente na UTI da Covid, você não tem esse vínculo, que na nossa cultura, né, é tão importante, o abraço, o acolhimento, o olho no olho. As pessoas estão sozinhas, e essa é a maior tristeza, né, saber que você, às vezes, é o porta-voz das últimas palavras daquela pessoa para a família dela. Então, assim, foi algo que me mexeu demais comigo, né? Vi pessoas jovens morrendo, vi puérpera morrendo, uma mulher de 35 anos, vi coisas que eu jamais vou esquecer na vida, né? É muito, muito impactante. Acho que todos os profissionais da saúde da linha de frente estão sofrendo demais, né? De certa forma. Enfim, aí deu aquela amenizada, né? A gente saiu da primeira onda, deu uma relaxada, eu finalizei, estava com o consultório, finalizei a residência, estava atendendo no consultório, e agora veio a segunda onda. Tive que fechar o consultório, porque estava com movimento muito fraco, e voltei de novo para a linha de frente, full time agora, todos os dias. Inclusive, peço desculpa para os meus colegas que eu não consegui me organizar, porque era assim, eu entro às 7 e não tenho hora para sair, né? Eu saio às vezes às 9 da noite, às vezes às 8, às vezes às 9h30. É um plantão intenso, porque são muitas intercorrências, e aí eu acabei indo, né, para Prevent Senior,
né? Estou lá todos os dias agora nos hospitais, e é uma operação de guerra, né? É uma operação de guerra porque a gente tem que pensar, a gente tenta dar alta para um paciente que está dependendo de oxigênio, tem que ter oxigênio em casa, porque senão a gente não consegue dar alta. Então, a internação do paciente com Covid é muito prolongada, né? A gente fazia, lá na UTI da Covid, tinha um intensivista muito, muito bom, e era, né, o tratamento super acadêmico, uma coisa muito... Ele fez, tem várias escalas para a gente avaliar a mortalidade, falou, a mortalidade da Covid... Da doença da Covid é mais de 80% de uma UTI de Covid, sendo que uma UTI convencional, com vários tipos de doença, é de 30% a 40%. Né? Então, a mortalidade é maior, o tempo de internação do paciente é maior, o paciente sai muito mais debilitado, né? A gente, muitas vezes, dependendo de oxigênio, e aí a gente precisa ter todo o respaldo em casa para poder dar alta, então isso é o que contribui para a diminuição da disponibilidade de vagas nos hospitais. Então, é muito raro a gente conseguir uma semana de internação e mandar o paciente para casa, né? É muito raro, né? Geralmente o paciente fica mais do que uma semana. E o que a gente está vendo hoje, esse colapso do sistema de saúde público, sistema de saúde particular, eu estou falando porque eu trabalho em hospital particular, está um caos, né? As pessoas, hoje eu vi um vídeo do Átila, o Átila, um biólogo, eu até recomendo que todos sigam, ele é um profissional excelente, de que na época que estavam acho que 200 mil mortos, 70 mil mortos foram, 70 mil mortos aconteceram antes, fora da UTI, de pessoas que não chegaram até o acesso à UTI, né? Então, a gente está falando aí de uma pandemia, de uma situação de guerra, que as pessoas parecem que não estão entendendo a necessidade do isolamento social. Eu acho que as pessoas já estão cansadas de saber, depois de um ano, né, das medidas de prevenção, da necessidade do uso de máscaras, da importância de não se aglomerar, e tem gente que parece que ainda não entendeu. Então, assim, eu vou... né, pediram para eu falar sobre as medidas de prevenção. Gente, nada mudou. Ainda precisa usar álcool gel, ainda precisa usar máscara. Aliás, tem gente falando agora que precisam usar 2 máscaras, tem estudos né, tentando entender se isso previne mais a transmissão. Mas é o que a gente já está cansado de saber. Não aglomerar de jeito nenhum. Não sair de casa se não for por necessidade, se não for para ir ao trabalho, se não for para ir ao mercado. Então, agora, as pessoas agem né, os feriados antecipados, não tem que agir como um feriado, tem que agir como a gente precisa usar esse recurso com sabedoria. Tudo que a gente tem hoje de medidas governamentais, a gente tem que respeitar, tem que fazer a nossa parte. É uma atitude, né, do governo, uma atitude pessoal, uma atitude coletiva, está tudo envolvido, né? Tem muitas questões que também estão fora do nosso controle, que são essas questões governamentais que não foram feitas muito atropeladas ou não foram feitas, e a gente chegou na situação que a gente chegou, que hoje a gente é o epicentro da pandemia no mundo e a gente é um risco para o mundo, porque aqui no Brasil estão se formando novas cepas desse vírus, mais resistentes, acho que o colega vai falar mais para frente, e o nosso comportamento tem sido um comportamento muito perigoso, né, para o mundo. Então, acho que a gente precisa entender que não dá para a gente vacilar mais nisso, não dá para confiar mais, eu sou jovem, eu não tenho problemas de saúde, e eu não vou me contaminar, ou eu não vou, se eu me contaminar vai ser uma gripezinha. Não tem. A única verdade nessa doença é que não existe regra. A única regra é que não existe regra. Eu vi muita gente jovem, sem problemas de saúde nenhum, morrer. Eu vi, né? Não foi que me contaram, não foi que eu vi na TV. As pessoas... Existe um estudo, inclusive acontecendo no Hospital das Clínicas, com uma bióloga também, que ela é especializada em genética,
que está estudando que existe possivelmente um fator genético que dá vulnerabilidade a algumas pessoas. Isso explica por que algumas pessoas que não são do grupo de risco adoecem e morrem, sem explicação nenhuma, né? E ao contrário também, alguns fatores genéticos que conferem proteção, ou seja, aquelas pessoas que são do grupo de risco. Eu vi muito idoso multicomórbido sair da UTI, sem grandes sequelas, né? E o porquê isso acontece? Então, provavelmente existe um fator genético. Então, a gente está falando aí de uma loteria, né? De uma roleta russa em que a gente não sabe, se eu me contaminar, como que vai evoluir. Existem alguns fatores de riscos conhecidos, mas tem uma infinidade de coisas, né? Um iceberg de fatores que está lá embaixo que a gente ainda não descobriu, que é uma doença muito nova. Então, o que a gente sabe de prevenção, né? Evitar aglomeração, evitar o contato próximo com outras pessoas, não ficar beijando, não ficar abraçando, álcool gel o tempo todo, porque a gente sabe que o contágio não é só via gotículas ou aerosóis, né? O contato também, às vezes, fica na superfície, você encosta na mucosa, encosta na superfície e pode contaminar outras pessoas. E também a questão que também me pediram para falar um pouco sobre os testes, né? Os testes de diagnóstico, quando e como fazer, qual fazer. A gente tinha já basicamente em laboratório 2 testes, que são o PCR, que é a coleta do nariz, né, o cotonete do nariz, que você pesquisa a presença do vírus mesmo, e a sorologia, que você vai pesquisar os anticorpos, sinais indiretos da doença no seu sangue. O PCR, que é o do nariz, o SWAB, ele é um exame mais específico, né? E então ele vai detectar a presença do vírus. Ele é mais sensível também, então você consegue ter uma noção maior. Mas existem fatores que podem causar confusão, porque você pode ter uma técnica inadequada de coleta e a pessoa pode estar doente, e se o exame der negativo, a gente chama de falso negativo. Então, não dá para confiar 100% né, também. Agora, a sorologia tem a possibilidade da reação cruzada. Eu posso ter lá uma reação positiva, um IgM positivo, por exemplo, se é uma reação cruzada com outra doença, mas também ajuda. Quando fazer? O PCR, que é o do cotonete, o ideal é, a partir de 3 dias dos sintomas. Se não tiver com sintomas graves, você ficar em isolamento, né? O ideal tá com sintomas, congestão, todo mundo já sabe, pode variar muito, sintomas respiratórios leves, até tosse, falta de ar e diarreia, sintomas gastrointestinais. Ficar isolado e fazer o teste depois de 3 dias, o ideal seria 5 dias, né? O PCR. E a sorologia é melhor você ser feita depois de 10 dias, que é mais fidedigno, que você consiga um resultado mais real, tá? Mas, assim, teve contato com alguém positivo, tem que fazer o isolamento, se possível, o máximo, né? Até dar os 3 dias para se fazer o exame. Hoje em dia tem alguns exames de farmácia que usam saliva, outros exames também de laboratório que usam saliva, que também são bem úteis, né, na detecção precoce da doença. Mas é o seguinte, fez o exame, teve contato com a pessoa, deu negativo, não é para relaxar, eu tudo bem, eu tô... Porque existe aquela porcentagem, né, que nem o exame é 100%, que você pode estar contaminado e não apresentar o sintoma, não apresentar alteração no exame. Então, esses testes estão disponíveis, acho que dá para a gente lançar mão, os testes no laboratório geralmente têm que ser agendados, na farmácia também agora está tendo que fazer agendamento, então são úteis. Então, teve contato com alguém que positivou, faça o seu isolamento, não fique em contato próximo com as pessoas da sua casa, se possível, use máscara dentro da sua própria casa para não contaminar seus familiares e faça o teste assim que possível, tá? O ideal depois de 3 dias. Eu estou sem sintoma, faço o teste, depois do último dia dos sintomas, depois de 3 dias, faço o teste. Deixa eu ver aqui o meu tempo, tenho mais uns 3 minutinhos. Então, assim, só um pouquinho que eu queria falar sobre essa questão da minha vivência no hospital. Gente, os médicos, a equipe médica, a enfermagem, técnicos de enfermagem estão esgotados.
Isso a gente ouve falar na TV, mas é real, né? É uma coisa que eu saí do meu conforto, do meu consultório, para voltar para a linha de frente, não é fácil, a gente não tem tempo de fazer nada, eu não tenho tempo de olhar a mensagem de WhatsApp, as pessoas me mandam mensagem o tempo todo, porque está todo mundo desesperado, familiares, amigos, todo mundo que sabe que eu sou médica, me manda mensagem, me pergunta, minha mãe, minha vizinha, minha tia, está um caos, né? A gente, às vezes, não enxerga, quem não está em contato próximo não enxerga diretamente, mas a questão das prioridades, aula, trabalho, eu acho que hoje em dia a prioridade é sobreviver, né? Quem não sobrevive não tem como pensar em outra coisa além disso. Claro que a gente tem que pensar, preciso trabalhar, eu preciso me manter, eu preciso, né? A gente tem que entender o macro, cada um tem uma vida, uma situação, mas o que eu posso falar é assim, é ruim, é péssimo estar doente, estar no UTI, estar internado. É muito pior você estar internado com uma doença que não tem cura, que não tem um remédio definido. Hoje em dia a gente faz vários tratamentos, a gente tem feito alguns protocolos de estudo com alguns medicamentos, mas não existe um medicamento ainda hoje que fale, este aqui vai ser definitivo, essa é a salvação da lavoura. Então, se você não quer estar internado, uma doença que você não sabe ainda o remédio, que a própria equipe de saúde não sabe ainda direito como lidar, a gente já sabe muito mais do que há um ano, mas ainda tem pacientes que evoluem mal e a gente não tem muito o que fazer, se proteja. Essa é a minha orientação aqui, porque eu acho que ninguém que está lá já deu tempo, né? É isso, gente. Qualquer dúvida, me mandem no chat e eu estou à disposição. Um abraço. Obrigado, Antonieta. A gente vai ter provavelmente alguns desdobramentos que a gente passa para vocês. Na sequência, doutor Paulo, como é que ficou acertado? Foi eu que vou falar agora. Dá para ouvir? Sim, perfeitamente. Desculpem, viu? Mas o meu computador é para variar, né? Na hora da reunião, ele deu algum problema lá que até agora eu não entendi. Tive que trocar de computador, foi meio confuso. Mas só para me apresentar um pouco, eu sou médica pediatra, mãe da Júlia, que foi a primeira turma que se formou na Francisco do ensino médio, e do Matheus, que fez até o 8º ano na Francisco. Fui convidada aí por vocês, né? Agradeço o convite. Trabalho também na Prefeitura Municipal de São Paulo, na Secretaria de Saúde, já trabalhei muitos anos nas comunidades, no Vila Albertina, em outras comunidades aqui da Zona Norte, e agora, com a terceirização da saúde, agora não, já faz uns 6 anos que eu fui transferida para a Secretaria Municipal de Saúde. Lá eu estou trabalhando na Unidade de Vigilância Epidemiológica Santana Tremembé, ou seja, é a unidade que vigia todas as epidemias da cidade de São Paulo, né? Eu estou na região, só que, assim, nós fazemos controles, e esses controles são feitos por regiões, porque a cidade de São Paulo é muito grande, né? Então, é necessário fazer essa divisão. E justamente o controle que eu faço, onde eu estou trabalhando, é da região onde está localizada a escola, né? Lausanne, Mandaki e Santana, é essa região que a gente controla. Participei ativamente da epidemia da febre amarela, do sarampo e agora com a da Covid, né? Nós fazemos toda a vigilância epidemiológica dos hospitais dessa região, São Camilo, Mandaki, são hospitais gigantes da região norte, né? Se não os únicos. A região norte não tem tantos hospitais assim. E, assim, realmente o que a Antonieta acabou de falar é uma realidade difícil da gente admitir, mas o que acontece, né? Estamos trabalhando com equipe, eu falo que é 110%, porque todo mundo dando plantão extra, né? E vai ganhar mais? Não vai não, viu? Você vai dar o plantão porque você quer que melhore tudo, né? Que tudo volte ao mais próximo do que a gente tinha antes, né?
E aí a gente combinou entre nós quatro que eu iria falar um pouquinho sobre a parte o que eu estou vendo na epidemiologia da doença, né? E se eu estou vendo alguma diferença do ano passado para cá, que realmente é o que a Antonita também comentou, né? Houve uma diferença gritante. Não é à toa que a gente está tendo essa segunda onda esse ano, a partir de dezembro já começou, né? Um aumento, a gente já começou a notar esse aumento na curva, mas isso daí é devido mesmo à nova variante que a gente está tendo aqui circulando na cidade de São Paulo, né? Gente, eu sou péssima na internet, já deve vocês perceberem. Eu vou tentar. Eu coloquei só algumas tabelas, porque fica mais fácil de vocês visualizarem, porque você sabe, epidemiologia é exatas, e exatas é muita precisão na história, né? Então, eu ficar falando assim, fica difícil vocês visualizarem. Eu vou tentar compartilhar a tela. Tá dando para ver a tela ou não? Tá? Nossa, e vocês estão bem no meio aqui da minha tela, gente do céu. Que coisa horrível. Bom, você vê que está tudo difícil aqui para mim, mas dá para ver direitinho ou não? Dá para ver o gráfico? Se você colocar em modo de apresentação aqui, seu PPT vai ficar melhor. Obrigada, vamos lá. Ficou melhor ou não? Não, né? E eu não sei o que está acontecendo. Você está no mute, Cândida. E agora, tá ouvindo? Tá? Sim. Dá para ouvir, né? Você pode apresentar assim mesmo, tudo bem. Eu vou apresentar, gente, porque eu não vou conseguir, tá? Hoje está muito complicado. Então, nessa tabelinha aqui, dá para ver, eu peguei a última, para a gente ter uma noção como é que está agora a cidade, né? Então, isso daqui, todos podem ter o acesso, porque esse acesso é livre para a população, não é só para a equipe médica, não é só para a equipe da saúde, tá? Então, isso daqui é a última tabela que foi feita agora no dia 23 de março, né? Eles pegaram todos os casos que iniciaram, que tiveram desde janeiro de 2021 até agora, 23 de março, e o que a gente pode ver aqui é que nós temos olha, nós temos uma grande concentração, como a Antonieta falou, né? Da população mais jovem. A gente também tem que colocar um outro dado importante de epidemiologia, porque há atraso de notificação, então aqui a gente também pode estar tendo vários atrasos da cidade, tá bom? E a gente vê que a faixa etária pediátrica, nesse caso, está bem menos acometida ainda, apesar da nova cepa estar circulando na cidade de São Paulo, eu vou mostrar mais adiante, com carga total, né? E a gente, agora, a característica dela, realmente, a gente está pegando essa faixa etária média de jovens adultos, tá? E os idosos acima de 75 anos, a gente sempre sabe que eles continuam ainda sendo mais suscetíveis, né? Mas a faixa mais importante é de 20 a 54 anos, tá bom? 1 a 4 anos sempre foi uma faixa que preocupa, tá? Mesmo na cepa antiga, são crianças a gente sabe que são menos suscetíveis que o idoso, né? E agora do que o adulto jovem, mas é uma faixa que sempre preocupa a gente, tá bom? Essa outra tabela aqui que eu coloquei, foi mais para vocês terem ideia, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Nossa, não consigo. Aqui é o coeficiente por faixa etária, né? De incidência por faixa etária. E se a gente for ver, quanto maior o coeficiente são esses laranjinhas que vocês estão vendo aqui, né? Ainda predomina, quanto maior a faixa etária, você vai ver que o coeficiente de incidência ainda é maior. Isso, a gente sabe que o idoso pode desenvolver a doença, sim, o jovem entra em contato, ele desenvolve a doença, sim, né? Mas aí, em relação à gravidade, é outra história. Isso daí é só um coeficiente para falar para nós. A população está sendo exposta e qual é o coeficiente de exposição da população, né? E o que deixa a gente
às vezes eu fico pensando, né? Como é que as crianças ainda continuam com um coeficiente, deixa eu até, porque na minha tela, desculpa, na minha tela não está vindo. As crianças ainda continuam com um coeficiente um pouquinho menor que dos adultos mais do que os mais idosos, né? Mas se você for ver, os de 1 a 4 também continuam, né? Ainda continua alto, né? Então, assim, a gente tem que sempre tomar cuidado das crianças. Mas essa incidência, talvez por os pais estarem ficando mais com as crianças em casa. Segunda hipótese também, as crianças estavam guardadas, voltaram para a escola só em fevereiro, né? Então, não deu tempo de aumentar tudo isso daí. Talvez se ela estivesse na escola full time, isso daí já não estaria, não é mais a verdade. E a terceira hipótese é que não foi notificado ainda. Tem muito caso que não foi notificado. A gente sempre tem que estar pensando nisso, né? O outro coeficiente é o de mortalidade, tá? Aqui está a divisão do coeficiente de mortalidade por faixa etária no município de São Paulo até do dia 26, ou seja, até ontem, né? Você vê agora, sim, o que acontece? A criança, ela é exposta, ela desenvolve a doença, a gente sabe que agora ela está ocupando mais espaços nos hospitais, está ficando internada e está ficando em UTI, tá? A gente sabe que os hospitais como Sabará, o Hospital do Mandaqui, que eu acompanho, hospital aqui o São Camilo, não tem vaga de UTI também, tá? Mas qual a diferença dessa criança? O que acontece com ela? O índice de morte dela é baixíssimo ainda. Não estou falando que não vai ter, porque também a gente tem que levar em consideração aquilo que eu falei lá atrás. Será que ela não está tendo uma menor exposição, por isso que ela tem uma taxa de incidência menor e, consequentemente, não está indo a óbito tão rápido? Mas a gente sabe que ela tem alguns fatores protetivos, que com essa cepa de Manaus a gente está estudando, já sabemos que a infecção é maior nelas, porém, até agora, a mortalidade não está tão alta como, olha lá, 75 anos e mais, tá vendo? Então, é progressivo essa taxa de mortalidade, tá? Só que, oh, meu Deus, cadê eu agora aqui? Gente, espera aí que eu me perdi aqui na área de trabalho. Pronto, voltei, desculpa. Mas, assim, a gente sabe que isso daí é muito lábil, né? E que é vigiar, né, gente? É vigiar. O que aconteceu? Eu acompanhei todos os óbitos do Hospital do Mandaqui em criança, de janeiro até 21 de março. Eu levantei todas as fichas de crianças que faleceram, tá? As crianças com Covid aqui do Hospital do Mandaqui, as crianças que faleceram eram crianças que tinham comorbidades. As que não tinham, numa daqui, nenhuma faleceu, tá? Então, assim, ainda a gente sabe que ainda há essa proteção delas, né, com este vírus, tá? De Manaus. Mas está sendo muito estudado, tá? Na Organização Mundial de Saúde, quando você entra para olhar para o vírus, eles falam que em Manaus a gente não tem dados ainda sobre esse vírus e o acometimento das crianças e dos adultos. Mas nós sabemos, né, que aumentou a transmissibilidade. E aí, eu vou falar um pouquinho isso daqui é um estudo, né, é um monitoramento da cidade de São Paulo, dos pacientes. Foi um estudo que foi feito com o Instituto de Medicina Tropical da USP, tá? E que foi divulgado agora essa semana. Acho que a maioria das pessoas já ouviram, né? Foram feitas com algumas amostras, né? Foram feitas, no geral, com 92 amostras, né? E a gente, dessas amostras foram descartadas, porque a gente só estava, é um estudo para o município de São Paulo, então só os residentes foram incluídos, ficaram as 73 amostras desse estudo. Das 73 amostras, 52 amostras só foram essas variantes, o VOC, quer dizer, variantes que interessam, né, que realmente causam alguma mudança no quadro clínico e na evolução dos pacientes, e desses, 64% é a variante de Manaus. Então, assim, é uma amostra muito pequena, né, assim,
Mas a gente sabe que a significância estatística é importante, mais pela clínica, que nós estamos vendo nas UTIs, né? Ele só comprova a clínica, que a variante de Manaus está predominando na cidade de São Paulo, e é por isso que está essa loucura, né? Pô, em busca de oxigênio, em busca de UTI, sem leito, né? Mas a variante do Reino Unido, que é essa em vermelhinho que está embaixo, 6,8, já começou a circular. E essa realmente nós não gostaríamos que ela começasse a circular também aqui na cidade de São Paulo, tá bom? Porque essa comprovadamente, ela afeta mais crianças, tá bom? Um estudo feito lá no Reino Unido. Aqui, a gente tem um pouquinho, só para vocês terem ideia, né, dessas amostras que eles falam que quando começaram quando foi detectado, né, aqui na cidade de São Paulo, aqui em relação aos primeiros sintomas do paciente, né? Já em fevereiro já começaram os primeiros sintomas, e aqui um pouco sobre as variações que eu acabei de falar, né? Da cidade de São Paulo. Ou seja, há uma explicação, né? Porque nós voltamos a ter essa onda. Essa onda é um novo vírus SARS-CoV no município, e por isso que está acontecendo toda essa loucura. Aí um pouquinho sobre também, que os pais sempre perguntam sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né, que é associada ao coronavírus. É uma síndrome que ela é necessariamente em casos de crianças que estão com Covid, e mais precisamente crianças que tiveram contato com Covid. Ela é grave, tá bom? É uma síndrome grave, que dá internação, e que leva à falência de múltiplos óbitos, né? Múltiplos órgãos, né? Levando ao óbito. Aqui é uma estatística do Brasil até agora, tá? Ela é muito rara, ela continua sendo muito rara. Mas vamos pensar o seguinte: muito raro numa pandemia que tem milhões e milhões de pessoas, né, infectadas. Brasil ontem, 3 mil óbitos, né? Então, o raro se torna frequente, né? A gente acaba vendo muito mais. Então, nós não queremos que isso aconteça, né? E, assim, foram 736 casos confirmados no ano passado no Brasil, tá bom? Desses, 147 casos foi só em São Paulo, né? A gente teve muito caso, 98 para cura, tá? Se recuperaram, e 11 óbitos. Desses 11 óbitos, 7 tinham doenças crônicas. Então, ainda a criança está conseguindo se sair bem, tá? E dos que foram para cura, 9 continuaram em sequelas. Quando a gente coloca investigação, é porque ainda não fechou o caso, tá? Ainda está vendo se realmente foi a doença ou não. Mas para se caracterizar como simples, além das características do coronavírus, existem as características das falências múltiplas de órgãos, que é cardiovascular, respiratória, renal, vai para geralmente para diálise, né? Toda a parte de pele, tudo, pega tudo, tá bom? Mas olha só, 98 curas e 9, então a gente quer que continue, no mínimo, que as crianças consigam reagir, né? E agora, esse ano, eles ainda não têm os dados ainda certos da SIMP, porque assim, a investigação demora muito, e são crianças que ficam muito tempo internadas, de 1 a 2 meses no hospital. Então, até você fechar o diagnóstico, demora um pouco, né? Então, é por isso que nós não temos ainda. Mas, assim, em relação à parte pediátrica, né? Eu falo que eu sou muito feliz de estar trabalhando com a pediatria, né? Porque a gente ainda tem essa parte da recuperação da própria criança, ela ainda tem essa força dentro dela, que ela ainda consegue se recuperar, mas é muito difícil você lidar com uma criança doente também. Essas crianças que estão no hospital, é muito difícil você ver uma criança entubada, pedir para falar com a mãe e, de repente, a mãe não poder estar lá na UTI. Você tem que criar vínculos, como eu estou vendo nos hospitais, que, assim, a parte humana, isso é bem legal, né? Que, assim, a gente está vendo ressurgir a humanidade dentro de alguns profissionais. E, assim, de você ver as enfermeiras com um tablet, comprarem tablets para todos os seus doentes de um hospital aqui de São Paulo, com o dinheiro delas, as enfermeiras, para darem para as crianças poderem conversar com os pais e com os parentes dentro
das UTIs, porque a gente sabe que esse calor da família faz toda a diferença. Elas ficarem isoladas dos familiares, poxa, elas vão deprimir e vão ter alguma outra consequência. Então, essa parte humana que está trazendo para os profissionais junto às crianças, junto aos adultos também, que eu sei de várias histórias, e isso também leva a gente a ver que a gente precisa, né, lutar contra o vírus e que, assim, alguma coisa boa tem que sair, né? Tem que sair depois de tudo isso. Uma outra coisa, falta pouco tempo para eu falar, não é isso? Acho que falta mais 5 minutos. Em relação à antroposofia, né? O que nós fazemos com a antroposofia e o posicionamento da antroposofia frente às infecções, né? A antroposofia, ela se coloca a favor das vacinas, né? Do coronavírus, completamente a favor. E assim, a gente trata de acordo, meus pacientes em especial, graças a Deus, tiveram alguns com coronavírus, mas todos se saíram bem, mas também tem a parte pediátrica, que eu falei que eu sou feliz nisso, né? E assim, a gente trata realmente melhorando a imunidade, né? Tem algumas coisas que a Andrea vai falar, que é em relação ao ritmo, ao bem-estar, à saúde, que é a salutogênese, né? Fazer higiene do lar, a tela o mínimo possível, e isso está realmente atrapalhando um pouco, né? Porque algumas escolas estão pegando pesado com as telas, e isso daí não tá, é uma coisa que realmente está sobrecarregando, né, as crianças, e lutando pela imunidade, tá? Tem várias medicações que a gente sabe, por exemplo, no início da pandemia, o que salvou na China foi a medicina tradicional chinesa, que era o que eles tinham, tá? E até hoje eles usam muito. De 70% a 90% dos pacientes tratados lá são com medicina tradicional chinesa, além da medicação convencional, tá? Na Alemanha tem um hospital de antroposofia que está fazendo um trabalho grande. O ano passado eu participei, todos nós participamos de uma convenção internacional de médicos antroposóficos que foi tratado com medicação antroposófica, os pacientes, e alopáticas, tá? O cara está lá entubado, ele vai usar todas as medicações da alopatia. E a antroposofia entra melhorando o sistema imunológico, né? Aplicações externas, melhorando o calor. A gente sabe que algumas coisas diferentes, né? O frio vai resfriar o corpo e vai piorar a imunidade. A gente sabe que o calor melhora. Então, todas essas medidas terapêuticas, nisso a massagem rítmica, as aplicações externas ajudam muito. A euritmia, né, que acho, nos hospitais antroposóficos, o euritmista vai no leito fazer euritmia, os movimentos. A gente sabe que melhora. Então, é dessa forma que a gente trata. E até agora, no consultório que eu trabalho, também trabalho na casa de Rudolf Steiner, com paciente social, né, que a gente cuida lá, nós não tivemos nenhuma piora clínica das crianças, né? Todas elas se saíram bem. Eu acho que é isso. Eu não consegui falar, né, nos 15 minutos. A minha atrapalhada da tela, eu não consegui voltar à tela, mas Não, tudo foi bem. ótimo, doutora. Eu acho que depois a gente vai alinhando em outros momentos, né? Mas eu acho que foi, nossa, é uma enxurrada de informações, né? Para quem pede informações e telas, enfim, eu acho que foi bastante esclarecedor. Obrigado, doutora. Doutor Paulo, agora seguimos para a Andréia, é isso? Oi, sou eu agora. Bom, gente, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Eu sou mãe da escola também, há 5 anos, tenho 2 filhos, um no jardim e outro no fundamental. Sou psicóloga clínica, atuo com crianças e adolescentes. E na nossa conversa entre nós 4 aqui, a gente pensou que eu podia falar um pouquinho sobre os fatores protetivos para a saúde emocional das crianças e dos adolescentes, né? Acho que vem calhar, depois de todas essas colocações, como é que a gente faz para se proteger emocionalmente de tudo isso. E aí eu pensei que eu não podia falar das crianças e dos adolescentes sem antes falar dos pais, né? Porque o que eu tenho percebido no consultório e até nas conversas, assim, os pais estão
muito angustiados, eles chegam no consultório muito angustiados, muito preocupados, muito saturados, muito desesperados, porque está muito difícil de lidar com todas as coisas e se sentem super sobrecarregados com questões da escola, questões de família, questões de ordem financeira. Então, tem uma série de coisas aí que têm sido bastante difíceis. E aí, se a gente considerar que a saúde emocional dos pais é um dos fatores protetivos para a saúde emocional das crianças, a gente não pode deixar de olhar para isso, né? E aí eu fico pensando que quando eu recebo, por exemplo, esses pais no consultório, e tenho recebido bastante, com bastante frequência, primeiro a gente precisa acolher toda essa enxurrada de coisas e ajudar os pais a olharem para si mesmos e verem se eles estão conseguindo proteger a própria saúde emocional diante de tudo isso que está acontecendo. Existem, claro, algumas pessoas que vão estar mais vulneráveis, né, ao sofrimento psíquico, se a gente for pensar. Pessoas que perderam os empregos, pessoas que perderam familiares, pessoas queridas, pessoas que estão na iminência de perder, são pessoas que provavelmente estão mais vulneráveis a esse sofrimento. E aí, deixa eu só mudar uma coisinha aqui na minha tela, para ficar mais fácil. E aí, eu acho que é importante a gente primeiro poder se olhar e perceber como é que a gente tem lidado com isso. Porque eu não consigo cuidar do outro se eu não me proponho o autocuidado. Eu preciso também me priorizar nisso, e aí, às vezes, a gente não tem conseguido fazer isso. Porque se eu não me priorizar e não me autocuidar, eu não consigo proporcionar o cuidado para o outro. Então, tem algumas coisas que podem ser feitas nesse caminho. Acessar redes de apoio com os cuidados necessários ou o que for possível, conseguir separar um período para um descanso, para uma atividade física, para uma meditação, conseguir me alimentar saudavelmente, me propor uma rotina antes de propor uma rotina para as crianças, para que eu possa preservar minha saúde emocional, para assim conseguir oferecer algo para as crianças. E às vezes, dependendo da pessoa e do que ela estiver vivendo, talvez ela também precise buscar a ajuda de um profissional de saúde para poder lidar com questões que talvez ela não esteja conseguindo. Então, acho que esse é um ponto, acho que dos pais poderem se olhar, se abraçarem e conseguirem olhar para as suas próprias dificuldades, para encontrar caminhos primeiro para si, sabe? Bom, falando um pouco das crianças, então, entendendo que esta é uma das principais fontes de proteção para a criança, né, a saúde emocional dos pais, é inegável a gente pensar na importância da escola, né? A escola seria a segunda fonte de proteção para as crianças. Hoje, o que a gente pode ter é uma escola à distância, né? A gente não consegue ter uma escola presencial, não é possível, porque a gente vai priorizar primeiro a saúde física. E aí o que é possível hoje é a gente ter essa escola à distância. Mas o que a gente pode fazer para auxiliar as crianças mesmo à distância? Então, essa comunicação entre os pais e professores, acho que ambos procurando se compreender, porque a gente está num momento em que está todo mundo muito à flor da pele, com muitas dificuldades. Então, de poder ter empatia e compreensão com a história do outro, para que os adultos juntos consigam encontrar caminhos mais favoráveis para a criança. Porque se esse for um ambiente de estresse, a gente sabe que o estresse é um dos fatores que causam dificuldade de aprendizagem, né? Como é que eu posso propor uma coisa que já é desafiadora para a criança, em termos de estar tendo aula na frente de uma tela,
ainda em volta com todo um estresse. Então, acho que esse é um olhar que precisa acontecer. Como a Cândida falou, a gente sabe, eu atendo crianças que estão em escolas que demandam muito do ponto de vista de tela, de crianças que ficam 5 horas e meia na frente de uma tela tendo aulas e ainda tem atividades extras no período da tarde. E como é que essa criança tem lidado, e eu digo para vocês, com muita dificuldade, com nível de estresse, com sintomas ansiosos e com bastante dificuldade para lidar com isso. Eu acho que eu vejo que a escola, né, a nossa escola relutou até nas séries iniciais de propor essa questão das telas, agora eles estão mais com um horário bem pequeno, isso acaba ajudando bastante se a gente for pensar em termos de questões de telas para as crianças. O que eu proponho é isso, que os pais conversem com os professores se eles perceberem dificuldade com as crianças, se eles estiverem tendo alguma dificuldade de manter essa rotina escolar, para que juntos encontrem um caminho mais apropriado, para que isso não seja uma fonte de estresse. E aí acho que isso é muito individual de cada família, por isso que cada um precisa olhar para dentro do seu lar e perceber o que está sendo difícil, para compartilhar com esses professores, com a escola, e encontrar os caminhos mais adequados para as crianças, né? Um outro ponto que eu percebo e que eu reforço bastante no consultório é o nível, a qualidade e como essas crianças têm recebido as informações relacionadas à pandemia. O que eu vejo muitas vezes, e tem até pesquisas internacionais demonstrando isso também, que as crianças estão tendo acesso às questões relacionadas à pandemia pelos meios digitais, pelas redes sociais, pela televisão que fica ligada lá para os pais irem ouvindo o jornal, pelo Google, e o quanto que isso é complicado, porque quase sempre essa criança ela vai ter acesso a informações que não são adequadas para a idade dela. E aí isso acaba sendo um grande gerador de preocupação, de medo, e aí não ajuda em nada a criança a lidar melhor com esse momento, só complica ainda mais, porque ela não tem ainda estrutura para lidar com isso. Nem nós temos, né, muito. Imagina uma criança, como é que fica recebendo essas informações. Então, o que eu sugiro muito para os pais é que restringam as crianças ao acesso destas informações, os mais velhos, os adolescentes, que acabam tendo, né, porque eles estão lá com o celular e tal, que se proponham conversas em casa para se olhar e entender o que eles estão percebendo disso, o que eles estão entendendo. Isso ajuda na expressão das emoções, ajuda a gente a encontrar caminhos mais razoáveis para as questões que eles possam ter. Voltando um pouquinho mais para as crianças, as informações que as crianças precisam ter sobre o Covid é muito mais pertinente que venham pelos pais, né? Os pais podem adequar uma linguagem mais conveniente para a criança, para que ela consiga entender o que é extremamente necessário para que ela entenda na idade dela. Ela não precisa ter acesso a detalhes, ela não precisa conhecer o número de mortes diárias, e nem a falta de oxigênio que está acontecendo nos hospitais, de que se alguém ficar doente não vai ter como respirar. Esses detalhes as crianças não precisam ter acesso. Isso só causa medo, preocupação. Às vezes algumas crianças falam disso, tem crianças que ouvem e guardam para si, fazem as suas próprias interpretações e começam depois a ter comportamentos diferentes que tinham, ou ficam muito irritadas, ou muito chorosas, ou muito medrosas, e os pais às vezes não conseguem identificar porque são crianças que não conseguem expressar. Eu costumo dizer que um exercício bastante interessante para a gente fazer com as crianças é ir levantando com elas, por exemplo, pontos difíceis da pandemia. O que vocês estão achando que é de difícil? Vamos
e aí as crianças podem levantar, a gente pode levantar pontos que estão sendo bons, né? O que a pandemia também está trazendo de bom. E aí os pontos que as crianças trazem de difíceis, de com elas encontrarem, será que existe alguma coisa que a gente pode fazer que torne isso mais razoável, que amenize? Então, são exercícios legais que a gente está... nesse pequeno exercício, que é bem simples, a gente está auxiliando elas na habilidade de expressão de emoções, a gente está auxiliando que elas desenvolvam a habilidade de resolução de problemas. Então, da gente poder usar essa questão da pandemia também como uma oportunidade. Junto com isso, eu falaria sobre a estrutura de rotinas. Quando a gente fala de rotina, é uma coisa que é bem batida, né? As pessoas falam bastante da importância da rotina, a gente ouve bastante isso. Mas aí o que eu vejo no consultório, assim, às vezes os pais chegam e falam, não, mas tem rotina, mas é que não funciona a rotina. As crianças não seguem as rotinas, ninguém segue a rotina, tá um caos. A minha proposta de tentativa, e que eu vejo que a gente tem tido resultados legais com as famílias que estão tendo dificuldades, como é que está sendo proposta essa rotina? Porque, às vezes, a gente está fazendo uma rotina muito comprida, que não dá para dar conta mesmo. É a sensação, no final do dia, só de frustração, né? É um momento para a gente escolher nossas batalhas diárias, sabe? Eu tenho que escolher quais são as prioridades mesmo. Tem coisas que talvez não dê para fazer, a gente não vai dar conta de fazer tudo. Será que as minhas rotinas não estão sendo muito cumpridas? E aí eu fico com essa sensação de frustração. Será que não dá para encurtar um pouco essas rotinas? Elencar prioridades, quais são as coisas realmente necessárias? É um ponto. Um outro ponto, talvez, é de chamar as crianças para estruturar essas rotinas juntas. Eu vejo que a gente tem um hábito a maioria de nós, né, de já levar para a criança uma rotina pronta, né? Então, eu vou e falo, ó, essa é a sua rotina, até faço um quadrinho bonitinho, eu coloco, falo, ó, segue esta rotina, mas a criança, ela não participou muito da estruturação daquilo. Convidar as crianças para participar da estruturação da rotina ajuda com que elas se comprometam. Quando eu participo de algo, o meu nível de comprometimento com aquilo quase sempre é maior. Então, talvez vamos reestruturar essa rotina, vamos chamar as crianças e pedir para elas, vamos lembrar de tudo que é super importante de fazer no dia, que eu não posso deixar de fazer. Deixa que venha delas um pouco essas rotinas, aí a gente vai complementando com o que elas esqueceram e que é muito, muito importante que tenha naquela rotina. Dentro... Oi? Tá acabando. Tá. Bom, dentro dessa rotina, na medida do possível, vamos oferecer escolhas para as crianças, elas precisam ter escolhas limitadas, obviamente, né? Então, eu posso, talvez, algumas daquelas atividades, escolha um horário que você quer fazer essas atividades, dentro de algo que seja razoável para os pais, escolha as atividades domésticas que você quer compartilhar com a gente, então vamos fazer uma listinha de atividades domésticas que é importante para que elas tenham autonomia, que elas desenvolvam autonomia. Então, vamos dar mais leveza, talvez, para isso, porque está muito pesado. Eu acho que a Cândida falou, ou Antonieta, não sei, é hora da gente priorizar a saúde física e também a saúde emocional. Essas devem ser as nossas prioridades no momento. Porque se a gente não conseguir fazer a priorização disso, a gente não vai dar conta de todo o resto. Bom, eu vou encerrar porque acabou meu tempo, mas qualquer coisa, nas perguntas, a gente fala mais um pouquinho. Daria para fazer uma live só disso, né? Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Desculpa, alguém até fez o comentário sobre limitadores de tempo. Eu estou fazendo esse papel feio aqui, mas eu acho que sempre sobrarão questões a serem perguntadas e também muitas questões técnicas para responder. Então, a gente pode ampliar nos próximos encontros, o que a gente está vendo, inclusive, nos comentários. Dr. Paulo?
Bom, queridos, primeiro agradecer a presença de todos aqui, muito honrado de estar com vocês e agradecer a paciência. E a gente vai com um detalhe técnico aqui, uns minutinhos ali, e as coisas vão se estendendo, né? Mas a gente se colocou e se coloca à disposição de todos. Eu acho que, só para complementar um pouco a apresentação, para quem não me conhece, eu sou médico homeopata, eu também sou psicanalista, eu trabalho, além de trabalhar no consultório particular, eu trabalho na atenção básica de São Paulo, sou médico da prefeitura, trabalho em uma unidade básica de saúde, e também sou professor da Escola de Homeopatia de São Paulo, que é uma escola de pós-graduação para formar médicos veterinários, farmacêuticos, homeopatas e dentistas homeopatas, né? Na homeopatia. Bom, eu quero falar, em primeiro lugar, de que eu tenho uma experiência fora da UTI. Em algum momento do ano passado, a gente trabalhou junto na UTI, como a Cândida falou, acrescentando o medicamento homeopático dentro do protocolo de UTI. Nós sempre, via de regra, a homeopatia, como as outras práticas assim chamadas integrativas e complementares em saúde, apesar de serem aprovadas pelo SUS, portanto, ter uma política nacional de saúde e, portanto, que deveria ter inclusão em todos os postos de saúde do Brasil e disponível para todos os brasileiros, tanto na oferta de serviços quanto na oferta de medicamentos e recursos, né? A gente vê que isso, além de não ser verdade, a gente ainda tem um preconceito bastante grande com relação a isto. E, geralmente, quando acontece da gente entrar em alguma área considerada exclusiva, né, da alopatia, é por conta de situações emergenciais. Foi assim na epidemia de dengue da década passada, onde a gente, do grupo de estudos, foi chamado para lidar com homeopatia em municípios que estavam em estado de calamidade decretado. Foi assim o ano passado, quando o nosso grupo foi chamado para auxiliar, intervindo com medicamentos homeopáticos dentro da UTI. E a experiência que eu quero trazer para vocês é a de que existe esperança, sim, é possível. Dentro de um caos geral, e eu não posso falar a qualquer coisa a respeito de Covid no Brasil hoje, sem falar de que nós tivemos uma demora muito grande no nosso país para nos posicionarmos efetivamente contra esta doença, né? Primeiro, uma negação muito forte, né? Quem se lembra, né, via que o ano passado, quando isso começou, o pessoal falava assim, não, isso é doença de país frio, inverno que neva, aqui é trópico, calor, né? Não vai chegar aqui e tudo. E o que a gente viu foi que a gente teve e tem tido, né? O ano passado inteiro foi muito grave e esse ano continua sendo grave, sim. Nós, para ter uma ideia, a Cândida falou, né, dos mortos no Brasil. Ontem a gente teve, nas últimas 24 horas foram 3.600 óbitos. Em São Paulo foram 1.200. A gente está seguindo essa proporção de 20%, 30% do Brasil faz tempo. Em números absolutos, a gente é o segundo lugar de maior mortalidade no nosso país. Em números percentuais, a gente está parecido com o Amazonas. Só para vocês terem uma ideia, né? O Brasil está com a mortalidade de 2,5%, São Paulo está com 3%, Amazonas está com 3,5%, e Rio de Janeiro está com 5,6%, 5,7%, quase 6%. Isso é a proporção, né? Então, tem menos gente, tem menos óbitos, mas a proporção é maior por lá. Por que eu estou falando desses números todos, né? Porque, de fato, pegando um pouco das falas das queridas, né, que ficaram antes de mim, a gente está num dos piores lugares do mundo em termos de contaminação. Mas existe possibilidade. Uma das possibilidades mais fortes aparece agora, né, com essa perspectiva das vacinas, e apesar de, em muitas situações, a gente, como médico homeopata, se posicionar contra a vacina de um modo geral,
eu não vejo como a gente possa se posicionar contra a vacina de Covid neste momento do nosso país. O alto índice de contágio, ele faz com que as pessoas se contaminem muito rapidamente. E as pessoas que não se tratam, às vezes, nem com tratamento alopático de forma adequada, elas vão acabar indo para a UTI muito rápido, né? Então, de alguma forma, algo precisa ser feito para impedir este curso. Mas, de fato, no ano em que nós começamos a vacinação aqui no nosso país, a gente teve uma segunda onda com uma variante viral, que é mais contagiosa e mais grave. Então, se a gente ficar só nesses números, nos dados de mortalidade, tudo, a gente puxa para baixo de novo, né? A nossa sensação de medo, de insegurança, de desespero, né? De não saber o que fazer. Quando a gente foi o ano passado convidado para participar, para atender na UTI de um hospital público aqui de São Paulo, eles estavam com mortalidade 100%. A Antonieta falou que a mortalidade é alta na UTI Covid. Estava 100% quando a gente entrou. Nas 2 semanas que nos permitiram entrar com o medicamento homeopático em conjunto, a mortalidade caiu para 50%. Teve 14 altas da UTI em 2 semanas. Depois desse período, nós fomos impedidos de continuar o atendimento homeopático por lá, porque não havia um protocolo. E os médicos intensivistas, né, quem nos chamou foi o diretor clínico, os médicos intensivistas ficaram ofendidos porque não tinham protocolo, e o diretor clínico, então, ele reviu essa posição e não permitiu mais que nós continuássemos lá. Este ano, nós já fomos contactados por colegas da UTI daqui de outro hospital aqui de São Paulo e de um hospital de Santa Catarina. E a gente está agora na fase de enviar os protocolos para que a gente possa entrar com homeopatia lá. Mas acho que isso é só para dizer para vocês que, apesar disso ser muito grave, a gente tem sim esperança. Do ano passado para agora, a gente passou por muitas situações onde a gente não tinha local para internar as pessoas e os respiradores e tudo mais. E a gente tratou muitas pessoas em casa com tratamento homeopático. E a taxa de resolução e de cura foi muito grande. É importantíssimo que eu fale para vocês que existe, a gente no entender da homeopatia, a gente tem um quadro agudo sendo caracterizado pela pandemia de Covid, que pode despertar um quadro crônico, de doença crônica posterior ao Covid. Então, isso tem sido visto também pelos trabalhos que nós estamos vendo das pessoas que estão estudando o Covid ao longo do ano, né? E, para vocês terem uma ideia, eu peguei anteontem, um estudo em inglês que fala aqui, desculpa. Eles estudaram 1.077 pessoas que foram internadas em hospital com Covid e tiveram alta. E acompanharam essas pessoas ao longo de vários meses. Então, eles perceberam e olha só os dados, que coisa importante, né? 70% das pessoas, e olha só, vou repetir, 70% das pessoas permaneceram com sequelas depois da internação. Então, a briga que a Antonieta fala na conversa que ela teve com a gente agora mais cedo, foi de tirar tirar as pessoas da UTI. Mas quando as pessoas saem da UTI, não termina a doença, não termina o problema, né? O que esse estudo mostrou é que 20% dessas pessoas eles estudaram por 5 meses as pessoas, e por 5 meses depois da alta, 70% das pessoas continuaram doentes, né? 20% começaram a ter problemas novos, inclusive problemas que incapacitavam para o trabalho ou para o trabalho que elas faziam antes. Entre os problemas mais comuns que foram relatados, teve dores pelo corpo, fadiga, cansaço extremo, alterações do sono, perda da memória, lentidão do pensamento e também sintomas mentais como ansiedade e depressão. Bom, a gente tem visto o ano passado todo que a doença Covid, a pandemia, ela não se resume apenas a pessoa contrair o vírus, ficar doente e pronto. A gente viu uma estatística assustadora o ano passado de pessoas com depressão,
com síndrome do pânico, com transtorno obsessivo compulsivo, com pensamentos suicidas. Eu nunca atendi na minha vida tantas pessoas. Eu sou formado há 25 anos, talvez quase 30, em 94. E eu faço psicanálise. Então, veja, eu nunca, em todo esse tempo de atendimento, eu nunca vi tantos casos de transtornos psíquicos, emocionais, como a gente viu o ano passado. Em termos de atendimento geral, eu atendo pessoas de todas as idades, atendo crianças, atendo adultos, atendo idosos. O que a gente tem visto é que as crianças elas estão mais contaminadas esse ano. Isso é uma realidade. O ano passado, a gente teve as crianças praticamente consultas de rotina, de acompanhamento, algumas questões que estavam mais ou menos sob controle, talvez pelo fato de elas terem ficado mais em casa, enfim. É uma possibilidade. Este ano, a gente viu, já estamos atendendo, né, crianças já doentes mesmo, né? As crianças estão vindo, as famílias estão nos procurando com mais queixas e as crianças têm ficado mais doentes. Ainda a gente tem uma estatística muito baixa de óbitos em crianças, como a Cândida falou, mas a gente está vendo as crianças ficarem mais doentes, sim. Então, entrando e costurando um pouco, né, nesse assunto, do que a gente pode fazer, né? A gente tem muitas pessoas perguntam para a gente, né, assim, quando que isso vai voltar ao normal, né? Ou então tem uma paciente, né, no fim do ano passado, que ela falou assim, doutor, cansei da pandemia, para mim já deu. Eu falei assim, como assim para você já deu? Eu disse, não, eu já cansei, isso tudo é politicagem, já deu para mim. Inclusive, ontem eu fui na 25 de março comprar os presentinhos, tal, eu falei assim, sei. Bom, é só esperar. 4 dias depois, ela estava com Covid manifesta. Então, esse para mim já deu, não tem jeito. Nós estamos vivendo um enorme de um incêndio, né? E depois do incêndio, as pessoas falam assim, quando que vai voltar ao normal e as árvores vão estar aqui normais de novo? Então, a gente vai ter que esperar um pouco, às vezes a gente vai ter que plantar árvores de novo. Aí, quando acha que o incêndio está acabando, vem uma segunda onda de incêndio e está pegando mais fogo. Mas, então, a questão importante é, primeiro, a gente não pode sair correndo no meio do fogo. Então, manter as medidas de proteção é uma coisa que ainda é muito fundamental da gente ter, né? E se é cansativo ficar em casa, isso, sem dúvida nenhuma, a gente vê isso se refletir na atitude que a gente tem para com as pessoas da nossa casa. Em psicanálise, existe um conceito chamado transferência. Vou explicar para vocês o que é. Sabe quando você é constrangido? Por exemplo, o chefe pegou muito pesado com você e você ficou com raiva do chefe, ficou querendo matar ele, mas na frente dele você não pode falar outra coisa, você só fala assim, senhor chefe. Né? E aí você chega em casa e o cachorro pula em cima de você, mas o cachorro você pode, né? Aí você chuta o cachorro. Né? Isso é transferência. Você não queria chutar o cachorro, você queria chutar o chefe. Esse conceito ele está muito presente. Quando a gente não consegue elaborar uma situação, a gente transfere para outras pessoas, né? E quando a gente está com medo, insegurança, ansiedade, desesperança, a gente transfere isso, né? Então, o que a Andrea falou a respeito da questão emocional das crianças e dos pais, acho que uma coisa que me ocorreu de lembrar de falar para todo mundo, né, de botar nessa roda, é a questão dos setênios, né? No primeiro setênio, o mundo é bom. Então, se a gente vê uma criança de 7 anos exposta à realidade cruel do mundo, né? Sabe, não só como as coisas do Covid são realmente, isso é coisa para conversar com os adolescentes, esse como é, né? No terceiro setênio o mundo é o que é o verdadeiro, né? E as nossas posturas, enfim, frente ao mundo. Primeiro setênio o mundo é bom, segundo setênio o mundo é belo. Então, se a gente conseguir não transferir tanto as nossas questões, a gente pode ter medo e acho que é muito irreal a gente dizer assim, não tenhamos medo, porque, olha, eu acabei de falar as estatísticas, então, a questão maior é que a gente pode ter esperança nesse momento, né? Nós temos lidado com esse conceito dentro da homeopatia de prevenção desde o ano passado.
Então, existem vários trabalhos que nosso grupo realizou e que foram encaminhados com eficácia em grupos isolados de mais de 90%, quando a pessoa se trata com homeopatia. Não digo que seja a única forma da gente se cuidar, mas é uma forma possível. Eu tenho atendido, neste ano, muitas pessoas com sequelas de Covid, pessoas que tiveram Covid, que foram ou não internadas, que fizeram tratamento e que estão... me ocorre rapidamente um caso de uma pessoa que já costumava ter enxaquecas e depois, agora ela está no 13º dia de doença, já tomou os medicamentos que foram indicados pelos médicos alopatas e a dor de cabeça dela piorou assustadoramente, de não parar um minuto, né, de estar num nível intenso de tomar medicamentos de tarja preta, né, para resumir para vocês, para ser fácil de entender. E aí a gente entrou com medicação para ela homeopática, e ok, ela está melhorando. Assim como ela, tem um monte de outros casos, então é possível sim, mas é mais do que fazer, não, a questão não é fazer propaganda da homeopatia, mas é mostrar para vocês assim, existe um ponto que é o que a gente pode fazer de preventivo, e o que a gente puder aumentar de amor, de felicidade, de companheirismo, entre os nossos relacionamentos, isso é altamente salutar. Todas as pessoas que têm maior grau de felicidade na vida conseguem ficar menos doentes. Então, isso é um fator protetor altamente negligenciado. Segundo, se a gente tiver realmente algum contato com alguém ou algum quadro agudo acontecendo, que a gente possa procurar uma atenção médica, uma ajuda e prestar muita atenção em não proliferar mais essa doença, não considerar uma gripezinha, nunca foi uma gripezinha, né? E terceiro, se a gente passar por essa situação e ficar depois alguma sequela, procura ajuda, porque também é possível disso ser resolvido, mas a gente não pode negligenciar. Acho que a gente não ter esperança não significa a gente fingir que nada está acontecendo, né? É isso, acho que deu meu tempo? Quem está controlando? Deu? Bom, eu fico à disposição. É claro, como todo mundo, a gente tem bastante coisa para falar sempre, mas vamos seguir agora, né, para a próxima rodada da live. Bom, então, pessoal, obrigado, Dr. Paulo. A gente sabe que a gente está falando de um tempo, né, de usar um tempo com mais tranquilidade, né, sem tensões. No entanto, a gente se propôs a colocar um tempo para a gente respeitar também as famílias, né, as pessoas com seus afazeres. Mas a gente tem aqui uma intervenção ainda possível das perguntas pelo chat, então a gente pode retomar, tá? Andréia, Cândida, Paulo e Antonieta, a gente pode retornar algumas questões. Conforme o tempo, a gente só vai tentar otimizar aqui. A Marina vai dar uma condução agora com relação às perguntas, tá bom? Legal, obrigada, Dani. A gente tem alguns comentários aqui no chat, acho que daí cada um pode ir acompanhando, mas surgiu uma pergunta da Larissa a respeito do que você trouxe, Paulo, das sequelas, né? Então, às vezes, a pessoa graças a Deus, não chega à mortalidade, mas ela apresenta algumas sequelas. A Antonieta até trouxe aqui, pela experiência dela, pessoas com AVC, tromboses, infartos. E ela pergunta se surgem doenças crônicas também depois. A gente vê acontecer a gente tem algumas possibilidades, né? Por exemplo, quando a pessoa está num estado de saúde equilibrado e a pessoa tem uma doença aguda, isso vai mexer com a energia vital da pessoa. E essa pessoa vai ficar doente, vai manifestar os sintomas de doença, né? Houve uma perda da harmonia da sua saúde. Essa doença, ela vai ter um impacto diretamente dependente dos mecanismos de defesa dessa pessoa, que podem ser mediados por fatores genéticos, igual a Antonieta falou, pode ser por fatores pontuais. Uma pessoa que está passando por uma situação muito grave na vida emocional, por exemplo, pode ter os seus mecanismos de defesa abaixados, e isso pode também predispor a que os quadros possam ser mais graves. Uma vez o quadro agudo resolvido e a pessoa saindo do quadro agudo,
ela volta ao estado anterior que ela estava. Aí a gente tem duas possibilidades. Primeiro, ela volta ao estado de equilíbrio anterior que ela estava. E isso vai depender do tipo de equilíbrio que ela tinha. Então, se ela tinha poucos problemas de saúde ou nenhum, provavelmente ela vai ter poucos ou nenhum problema de saúde depois de resolvido o quadro. Se ela tinha algumas das comorbidades, pressão alta, distúrbios circulatórios e tudo mais, ela tem uma perspectiva maior para poder ficar em alteração. Então, ela pode voltar a um estágio de desequilíbrio das suas doenças crônicas de antes. E tem uma terceira possibilidade, que é a doença COVID crônica se somar aos problemas que ela tinha antes. Então, a gente tem uma gravidade maior. Tem pessoas que eu atendo que tinham pressão alta bastante bem controlada, e depois de ter COVID, elas ficaram com a pressão alta descontrolada. Então, são tipos de questões que aumentam, podem se somar e aumentar o grau de problemas crônicos das pessoas. E nós ainda estamos aprendendo sobre essa doença. Então, se no começo a gente achava que era apenas uma síndrome aguda respiratória grave, porque isso é uma manifestação, né? É a manifestação que leva as pessoas para um tubo na UTI. Mas não é a única manifestação, porque a gente tem fenômenos de tromboembolismo disseminado, a gente tem problemas neurológicos, problemas vasculares. Veja um exemplo de problema neurológico, a perda de olfato. Ali é a porta de entrada do vírus para o sistema neurológico. É onde o cérebro está aqui. Aqui desce um nervinho que se chama bulbo do olfato, bulbo olfatório. Ele tem uma conexão direta com o cérebro. Então, o vírus, quando a gente tem a perda de olfato, a gente já sabe que teve um comprometimento neurológico. E que se a gente consegue lidar com as questões crônicas, fica só nisso. Se não conseguimos lidar com as questões crônicas, a gente pode ter problemas neurológicos sequelares disso. Era isso a pergunta? Deixa eu só acrescentar algumas coisas que eu tenho visto como sequelas também no consultório: pacientes que não tinham hipertensão, que desenvolveram hipertensão, pacientes que não tinham arritmia, que desenvolveram arritmia, pacientes que ficam dependentes de diálise, tá? Viram renal crônico dialítico, pacientes com dores crônicas, né, neuropatias, pacientes que ficam dependentes de oxigênio, pacientes que ficam com depressão, né? E tem alguns casos, eu como geriatra tenho pego muitos casos que tinham quadros iniciais de esquecimento, aquela demência leve, ainda incipiente, que afundaram, aceleraram assim 5, 7 anos de doença e ficaram completamente demenciados. Isso eu tenho pego muito, mesmo pessoas que não tiveram a doença, esse é o detalhe. Pessoas que não tiveram a doença só pelo próprio isolamento da família, pelo aumento da depressão, da tristeza. A gente sabe que existem fatores de gatilho para algumas demências acontecerem, né? Às vezes um luto, um trauma, um divórcio, uma demissão. Então, algumas coisas que faz o gatilho de uma demência aparecer. Peguei muitos pacientes que, quando eu reabri meu consultório no começo do ano, que esses esquecimentos eram coisas pontuais e deram um salto e ficaram completamente confusas e procuraram para fazer esse rastreio cognitivo, e o diagnóstico de muitos deles foi algum tipo de demência mesmo. Então, as sequelas são infinitas. A gente tem visto também estresse pós-traumático em pessoas com COVID, principalmente pessoas que tiveram experiências muito difíceis com a doença. Então, é uma coisa que é uma novidade, né? A gente ter que resolver um trauma na vida de uma pessoa depois de ter ficado doente. Então, isso também tem acontecido. E tudo que a Antonieta falou, a gente vê no consultório, isso está acontecendo sim. Legal, a Cândida aqui também colocou, né, amnésia lacunar por período de até 2 anos. Pessoal, só por uma questão de tempo, quero combinar com vocês, tem a Denise, que levantou a mão, quero dar um espaço para ela falar, fazer a pergunta dela. Tem uma pergunta do Adelson aqui no chat para a gente atender. E tem uma pergunta da Tereza, e daí eu acho que a gente, para essa live, para a gente também não sair muito da nossa agenda de tempo, a gente conclui ela e dá espaço, como vocês já se colocaram à disposição, para outros encontros, tá bom? Denise, então, pode fazer sua pergunta. Não é bem uma pergunta. Primeiro, eu queria agradecer
aos queridos pais que se dispuseram nessa manhã a trazer esse conteúdo, foi muito esclarecedor, foi ótimo, e eu queria apenas trazer uma contribuição, já que a Cândida comentou da salutogênese, da euritmia, eu não podia, assim, deixar de falar o quanto é importante esse cuidado da alma nesse momento, em especial, e que Rudolf Steiner, quando trouxe a euritmia terapêutica, ele trouxe uma sequência de exercícios que nós chamamos exercícios anímicos, para trazer esse fortalecimento do sistema imunológico, no sistema rítmico, que só traz um âmbito assim de proteção. Isso significa que não é para tomar os devidos cuidados, máscara, lavar as mãos e tudo mais, mas traz uma segurança, uma calma, um fortalecimento interior, um fortalecimento do corpo etérico, o mundo das emoções mais equilibrados, para que a gente possa lidar, né, dentro dessa situação bastante conflituosa que vivemos, né? Dessa crise, desse mundo que nos assusta. E obrigado para o Paulo ter citado o primeiro ano, os primeiros setênios, o mundo é bom, o mundo é belo, e se nós não criarmos esse ambiente de proteção para que as crianças possam desenvolver com tranquilidade, nós vamos ter sequelas enormes lá na frente. Já começando agora, né? E quiçá lá na frente. Então, temos que realmente cuidar desse ambiente, falar quase nada para crianças, não falar nada, né? É uma situação que vivemos, e trazer imagens, se é que eu quero trazer algum desses conteúdos para criança. Por que eu não posso sair? Pensar em alguma coisa, né? Que a criança possa compreender, mas não entrar nessa intelectualidade de medo e terror que vivemos como adultos, né? Era isso que eu queria trazer. No ano passado, então, eu ofereci fazer esse trabalho desses exercícios higiênicos terapêuticos para o fortalecimento do sistema rítmico. E vejo a necessidade agora, de novo, de abrir o espaço no horário. Quem tiver interessado, entre em contato com a secretaria e depois iremos ver que momento. Eu fiz bem cedinho, às quartas-feiras de manhã, e teve quem participou desse encontro, tá bom? Eu acho que é importante tomarmos cuidado da nossa saúde. É isso. Obrigada, Denise. E daí tem a pergunta do Adelson, é uma pergunta mais específica, de qual medicação que a homeopatia tem usado no tratamento da Covid. Se é o arsênico, o álbum. Nós temos usado o arsênico álbum para tratamento das pessoas, tanto para contactantes, quanto para prevenção, quanto para 95% das pessoas doentes. Então, por exemplo, se alguém me liga e fala, a homeopatia é um sistema individualizado, a gente não trata doenças, né? A gente trata pessoas. Então, uma pessoa que está com gripe, ela vai tomar qual remédio para a gripe homeopático? Não sei. Como é que é a gripe? Tosse de manhã, tosse de tarde, tosse muito, tosse pouco, tem catarro, não tem catarro, tem frio, tem calor, tem alternância de sede ou não, mudou o apetite, mudou o humor, etc. Então, individualiza. No caso da Covid, sempre que nós estamos individualizando, 95% das vezes sai o arsênico, sai outros medicamentos também. A gente tem tratado com outros remédios, como fósforos, briônia, cânfora, quina, e alguns outros que têm aparecido. Mas a maior parte das vezes, eu tenho atendido ultimamente, também como a Antonieta, acho que todo mundo que está na área da saúde, a Cândida também falou, todo mundo que está nas linhas de frente atendendo as pessoas está numa jornada exaustiva. Às vezes eu falo com pessoas que eu nem conheço, a pessoa fala assim, olha, eu sou amiga de uma pessoa que te conhece, que é teu paciente, que me indicou, está todo mundo aqui com Covid em casa, tem alguém mais grave e as outras 4 pessoas, o que a gente pode fazer? Arsênico para todo mundo, eu tenho receitado. E assim, tem funcionado muito bem. Mesmo nessas novas cepas, nessas novas variações, tem funcionado. Mas eu queria deixar um cuidado aqui, porque eu estou te contando para todo mundo aqui o que eu tenho tido como experiência. Mas é bem difícil a gente receitar isso como automedicação. Então, precisa tomar cuidado com isso.
mas o remédio tem sido esse ainda. Mesmo com as novas cepas aparecendo, mesmo com a gravidade acontecendo mais rápido, tem funcionado muito bem. Tem uma paciente que é médica, que acompanhou um paciente que estava entubado, e ela pegou e foi confirmada a nova cepa. Em 3 dias ela estava bem mal, e agora, faz 5 dias de medicação com o arsênico, ela está bem melhor mesmo. Então, ainda estamos usando esse remédio. Legal, grata. E por fim, tem a Tereza, ela traz aqui uma pergunta ampla, vamos ver como é que a gente traz, que ela gostaria de saber que quando as aulas retornarem, se vocês, né, vocês 4 que estão conduzindo a live hoje, podem colaborar como um retorno menos tenso. A gente nem sabe se essa é a melhor palavra, mas acho que exprime bem o que eu estou entendendo, pelo menos, para tanto funcionários, professores, alunos, e eu acho que combina também com uma pergunta que eu sei que o Dani tem, que é a respeito dos surtos e as medidas que a nossa escola tomou. Se você quiser emendar sua pergunta com essa, e talvez a doutora Cândida responder uma só, Dani, aproveita e a gente segue para o nosso encerramento. Tá certo. Eu acho que vai na mesma esteira, né? Eu sei que a doutora Cândida acompanhou algumas questões em outras escolas, né? Então, assim, eu sei que todos podem, os palestrantes podem falar nesse âmbito mais geral sobre esses protocolos e como a gente tem enfrentado, e se for possível, a doutora Cândida quiser pontuar também essa questão de como tem sido em outras escolas, aí fica à disposição. Eu acho que contempla uma questão da Tereza e mais um pouco. Então, em relação aos surtos, né, a secretaria, lá onde nós trabalhamos, a gente tem um setor agora só para surto de Covid. Então, por exemplo, a Francisco pertence à área que eu trabalho. Então, tendo qualquer caso de professor, aluno, funcionário com PCR positivo para o coronavírus, é só entrar em contato lá com a gente, lá na Secretaria Municipal, e a gente dá toda assistência, né? E, assim, a gente considera surto em escola quando são 2 casos ou mais de pacientes com PCR positivo para coronavírus, tá bom? Na sala de aula, se houverem 2 casos na mesma sala com PCR positivo, é considerado surto na sala. Mas é importante falar que quando tem um caso só, vamos supor, a escola toda estava bem, mas só uma criança apresentou o PCR positivo, né? Eu suspendo ou não as aulas? Não é para suspender a aula da escola inteira. A gente vai avaliar junto com o corpo docente da escola quais as medidas a tomar, né? Porque não é um surto da escola, e sim da sala de aula. Só que, para você ter ideia da situação, é considerado contato íntimo cada criança que permanece pelo menos, mesmo de máscara, com distância de 1,5 metro, cada criança que permanece pelo menos 45 minutos na mesma sala, ou seja, todo mundo é afastado, né? Todo mundo da sala de aula é afastado perante o caso com PCR positivo, mas os professores que deram aula naquela sala, que com certeza cada professor ficou no mínimo 45 minutos na sala de aula, né? Para a gente fechar uma escola, aí é bem complicado, né? Tem que ter várias salas com PCR positivo, sem vínculo epidemiológico, ou seja, uma pessoa não entrou em contato com a outra, mas mesmo assim, não, com vínculo epidemiológico, uma pessoa entrou em contato com a outra e foi contaminando a escola inteira, né? Mas, para vocês terem ideia, aqui na região Santana, Tucuruvi, Mandaki, a gente tem várias escolas gigantes, escolas tradicionais antigas, né? Eu acho que nenhuma ficou fora, viu? No mês de fevereiro, foi um caso só de uma escola. No mês de março, foram 9 casos. 9 escolas estavam em surto.
Não é que era só uma criança com PCR positivo, elas estavam em surto mesmo, né? E assim, teve caso de óbito de professor também, né? Uma das escolas, o óbito não foi porque o professor pegou o corona na escola, a professora estava online, ela pegou de um parente, de um contato próximo de dentro de casa, e ela, infelizmente, foi a óbito, mas tem uma escola estadual de criança da educação infantil, né? A gente sabe que criança tem esse fator que ela passa menos, ela pega menos o coronavírus, ela na cadeia de transmissão, ela é a que menos passa, né? A que menos transmite. Só que é uma escola relativamente grande aqui da Zona Norte, de educação infantil, que o professor faleceu e ele pegou na própria escola. E um orfanato, que agora tem até um outro nome, eu só não vou identificar, porque senão todo mundo vai saber onde que fica, mas que a educadora do orfanato pegou 34 anos, faleceu, sem nenhuma comorbidade, tá? E essa outra professora da escola municipal também não tinha comorbidade. Então, realmente, na hora do retorno, as escolas, a gente está vendo que está tomando todas as medidas de prevenção, álcool gel, as crianças, mede a temperatura na entrada, os pais não estão entrando dentro da escola, tudo são medidas para que a gente contenha o vírus, que a transmissão é muito alta, mas o surto vem mesmo, né? Mas a gente, na secretaria, a gente está à disposição da escola, se houver, espero que não haja necessidade, mas se houver, tá bom, a gente dá toda assistência. Ô, Cândida, a gente estava conversando isso antes, né, na nossa preparação, e uma coisa que a gente percebeu, assim, até o ano passado, a gente não sabe como que isso vai se comportar agora com as variantes e as crianças aumentando e tudo mais, mas até o ano passado, a questão da abertura das escolas não era nem tanto pelas crianças, porque existe essa perspectiva, né, elas têm fatores de proteção, elas pegam menos, elas contaminam menos e tudo mais, mas existem os professores, existem os funcionários, eles se deslocam às vezes em transporte público para chegar na escola, existe uma comunidade para ser cuidada também, que não são apenas os alunos, né? Então, nesse momento, ainda que a gente não saiba das intensidades da penetração das variantes de P1 e tudo mais, e os impactos, mas tem as pessoas queridas, né, que a gente convive todo o tempo na escola, que a gente precisa olhar para isso e cuidar. Então, se isso é um alento para o coração de todo mundo, então a gente ficando em casa, a gente está cuidando das pessoas, né? Com certeza. É o cuidar, né, Paulo? Não olhar só para si e cuidar de todos, né? Cuidar da comunidade. Afinal de contas, é uma comunidade onde todos têm que um cuidar do outro, né? E pensar no outro também. Ah, mas o meu filho não está indo na escola, não está ficando muito tempo na tela. Graças a Deus que não está ficando muito tempo na tela. Porque assim a gente diminui as ansiedades, os quadros de toque, transtorno obsessivo compulsivo que as crianças estão apresentando, graças a Deus que não fica muito na escola. Ah, a professora manda lição por e-mail. Graças a Deus que a professora manda lição por e-mail, entendeu? Quanto menos exposição para essas crianças, menor a chance de ter alguma complicação psiquiátrica no futuro. E cuidar da comunidade, né? Porque, afinal de contas, o aluno, ele não é sozinho, ele tem todo o entorno ao redor dele, né? Posso Obrigado. só fazer uma colocaçãozinha que eu queria ter colocado na minha fala, mas aproveitar esses minutinhos finais. Isso. E indo um pouquinho nessa direção da Cândida, o que eu vejo é que o nível de ansiedade das crianças e todos esses transtornos obsessivos compulsivos que têm aparecido, uma boa parte está muito em função do conteúdo que as crianças têm recebido. Em relação, fazendo toda essa ligação, até com o que a Denise trouxe e tudo, as crianças estão tendo acesso a conteúdos que elas não dão conta de processarem. Isso tem trazido sequelas bem importantes. O que ficou faltando na minha fala, que era muito essencial, deixei por último e acabou não dando, mas queria colocar, que é um dos fatores protetivos para a criança, a gente conseguir fazer com que a gente promova o sentimento de esperança e de positividade. Gente, isso é muito importante, né? E calhando na Páscoa, né? Principalmente na nossa escola, Waldorf, que tem toda... A gente trabalha com as crianças todo esse conteúdo
da Páscoa se aproximando, acho que é de se perguntar mesmo o que eu quero tirar de tudo isso que está acontecendo, né? Como é que eu quero sair dessa pandemia e como é que eu quero que meu filho saia disso? Porque também é uma oportunidade de desenvolver resiliência nas crianças. Acho que olhar um pouco para isso e promover esse sentimento entre as crianças e entre nós adultos, que estamos precisando muito, vai fazer muita diferença. É isso, tentei dar uma resumida. Obrigado, Andréia. A gente está se encaminhando para o final deste encontro. Desculpa, Antonieta, gostaria de fazer uma consideração final, já que os outros três especialistas falaram. Fique à vontade, a gente tem ainda um minutinho. Eu acho que já foi tudo falado, muito bem falado né, por todos os pontos de vista. Acho que é isso. A gente tem que se proteger, proteger os nossos e cuidar para que não... A melhor saída ainda é a prevenção, né? Para uma doença que não tem uma cura determinada, o melhor é prevenir. É isso. Obrigado. Bom, pessoal, a gente agradece imensamente a disponibilidade de vocês, doutora Andréia, doutora Antonieta, doutora Cândida, doutor Paulo. Vocês são membros importantes dessa comunidade. E agradeço também aos pais, professores e outras pessoas da comunidade que também tenham participado. Foi muito importante e é um primeiro, esperamos que seja o primeiro de outros muitos encontros, porque a gente segue se apoiando. A ideia do encontro é que a gente tenha, a gente some a essa rede de apoio, que a escola não seja um local apenas de onde as coisas acontecem e se espalham, ou isso ou aquilo, mas que seja mais um fator agregador nessa rede de apoio, que as pessoas se sintam, né, que nós estamos em conexão e buscando esse alinhamento para que a gente consiga superar juntos, né, essas adversidades que ainda temos pela frente, mas com serenidade, né, e com um objetivo comum, e aguardando, obviamente, que tenhamos também um alinhamento nas direções macro, né, as direções que vão para além da nossa comunidade, que se houver esse alinhamento, como foi comentado, eu estou tentando, inclusive, contemplar o comentário de uma das pessoas no chat, né, que é importante que a gente também, cada um na sua crença, no seu olhar, né, para o universo, também a gente também interceda por essas pessoas que decidem na ordem mais geral, na ordem e também institucional e governamental. E nós aqui, no nosso cada um, tentando somar, né, e tentando agregar para que a gente se apoie nessas bases. Eu vi uma mão que levantou e abaixou, então acredito que a gente pode ir encerrando. Vou fazer novamente o verso que a gente fez no início, para quem não ouviu, a gente vai encerrar com esse verso de Micael. Temos de erradicar da alma todo medo e terror que o futuro possa trazer ao homem. Temos de adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Temos de olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo o que possa vir. E temos que pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é parte do que temos que aprender nessa era, a saber viver com pura confiança, sem qualquer segurança na sua existência, confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior, todas as manhãs e todas as noites. Muito grato, pessoal. Um bom sábado a todos. Se cuidem. Fiquem